Muitos de nós queríamos viver uma vida saudável e menos complicada, não é verdade? Às vezes a gente fica preso a dietas intermináveis e isso faz com que a gente perceba ou só ache que não é possível ser saudável, que é muito complicado, porque realmente existem situações em que se complica demais. Então eu desenvolvi um método descomplicado de se manter firme num estilo saudável e realmente conseguir esse estilo saudável que envolve as áreas físicas, emocionais e espirituais. Então, para se viver bem, não é só comida, a gente precisa se relacionar tanto com pessoas como com o meio ambiente e com Deus. Então não existe vida saudável sem envolver a questão mental, física e espiritual. Então eu desenvolvi um método chamado Método Quinta Amor. Esse método não é para quem não tá nem aí para a vida, não é para quem não se importa com o meio ambiente, para quem não se importa com as pessoas, para quem não se importa com a espiritualidade. Esse método é voltado para pessoas que querem viver uma vida melhor, que querem se relacionar bem com pessoas, com o meio ambiente, com Deus, com a natureza. Então, é para você. Um método prático, fácil e rápido não significa dizer que é um método simplório, feito de qualquer jeito, mas sim que envolve disciplina e comprometimento. Foi o que teve também a Raquel, né, que com uma bebê ela pôde fazer cada atividade organizando seus horários do dia a dia e vendo que é possível para ela ou qualquer pessoa que se comprometa a cuidar da sua própria vida, cuidar da sua própria saúde. E a gente demonstra amor pelas outras pessoas ao cuidar de si. Porque quando eu cuido da minha saúde, eu também estou cuidando do outro. E foi também o que fez a Valéria. A Valéria tinha dores terríveis nos pés. E ela já tinha tomado várias medidas para melhorar a saúde, mas não tinha conseguido. Então eu conversei com ela que tinha alguns passos que ela deveria tomar que com certeza iria melhorar. E foi o que aconteceu. E olha só o que ela mandou, agradecendo, né, por ter conseguido melhorar a saúde. Mas foi um compromisso também dela consigo mesma e com a família. Porque a gente demonstra amor também cuidando de si. Quando eu cuido de mim, eu também estou cuidando do outro, né? Cuidando também da sociedade, cuidando do meio onde a gente está, porque a cada recurso que é gasto para cuidar daquilo que a gente poderia fazer, poderia estar ajudando outra pessoa que realmente necessita. E é assim que a gente deve fazer, cuidar de si. E cuidando de si, a gente está cuidando da família, a gente está cuidando da sociedade, a gente está cuidando de todo o planeta. E como surgiu o método Quinta Amor? O método Quinta Amor surgiu há mais ou menos 5 anos, mas ele não surgiu com cada módulo desse separado dessa forma como tem hoje, vai ser apresentado para você. Ele surgiu a partir de uma leitura que eu fiz quando eu tinha 14 anos. 14 anos eu li um livro chamado A Ciência do Bom Viver. Esse livro trouxe muitas transformações na minha vida, mas eu tinha só 14 anos, né? E tinha uma grande preocupação, as espinhas no rosto, que eu tinha espinhas demais, espinhas também nessa região aqui, dos ombros, das costas. E isso me incomodava muito, porque não eram espinhas simples e comuns, né? Eram espinhas muito grandes. E eu fazia todo tipo de tratamento, desde ácidos, né, que eu comecei a usar bem cedo, e desde anticoncepcionais também, para poder controlar, como os médicos falavam, controlar hormônios, controlar muita coisa, né? E vários tipos de pomadas e vários tipos de medicações. Mas nada resolvia. E mais ou menos aos 16, 17 anos, eu assisti uma palestra de um senhor chamado Antônio Gonçalves.
E nessa palestra, esse senhor falou sobre hábitos saudáveis. E aquilo ficou muito na minha mente, né? Aquela fala dele sobre hábitos saudáveis. E eu guardei no meu coração, na minha mente, mudei algumas coisas, mas continuei a vida de adolescente, jovem e tudo, mas não esqueci nem do livro, nem da fala dele. Passado alguns anos, aí tive minha filha, né? Quando eu tive minha filha, mesmo assim, já adulta, as espinhas continuaram, não melhorava, então eram espinhas adultas já, e continuavam muito grandes, né? E eu continuava com ácidos, e mudei algumas coisas, mas ainda algumas coisas perduravam, né? E eu aprendi que se eu deixasse, fui pesquisando, né, e observei que se eu deixasse, observei no dia a dia, né, que se eu deixasse o leite e o trigo, melhorava muito. E aí eu fui observando meu corpo. Refrigerante eu já não tomava mais, que é uma bebida que não estava mais na minha vida, mas muita coisa continuava. Então eu fui mudando alguns hábitos, até que em 2017 aconteceu uma situação bem triste na minha família. Minha irmã ficou doente. E ao ser diagnosticada, né, com câncer, eu passei a refletir sobre a leitura que eu tinha feito há muito tempo atrás, sobre a palestra que eu tinha assistido, sobre coisas que eu já tinha pesquisado, e tudo isso veio à tona, né, em 2017. E 2018 eu comecei esse negócio, né, esse método Quinta Amor, que no começo era com pães, mas depois eu fui aprendendo que o trigo não era legal para a saúde, mas isso é uma conversa para depois, né? E eu fui tirando muita coisa da minha vida e fui aprendendo novas coisas, porque eu achava que as minhas descobertas, que aquilo que eu fosse achando poderia salvar o mais rápido possível minha irmã, né? E aí eu fui mudando muita coisa na minha vida. E eu fui cuidando das emoções, eu fui cuidando de muita coisa que em mim precisava ser resolvida para eu também poder ajudar minha irmã e poder ajudar toda a família. Mas eu fui percebendo que eu também poderia ajudar outras pessoas, né? Mas primeiro eu precisava transformar a minha vida. E foi assim, os hábitos eu fui aprendendo comigo, em mim, na minha vida, né? E eu fui vendo que as transformações foram acontecendo. E cada coisa que eu ia aprendendo e testando em mim, eu fui levando para as pessoas. E ao levar para as pessoas, eu comecei logo com a Semana Detox, né? Eram 7 dias, né? 6 dias que a gente fazia, no 7º dia a gente já mudava a alimentação. Mas eu fui percebendo que não era só comida, que eu e as pessoas precisávamos de mais. Havia necessidade de mais coisas, não era só a comida que interfere nas questões que envolvem a saúde, né, que envolve a vida saudável. Então, eu aprofundei mais ainda e fui observando o dia a dia dessas pessoas depois de realizar 18 semanas detox. Eu fui fazendo as anotações, né? Do que cada pessoa falava, daquilo que sentia, das pessoas que desistiam, das pessoas que ao longo do processo reclamavam muito, e outras que chegavam no final, elas não tinham o resultado que queriam porque não tinham feito como deveria ter sido feito. E eu fui vendo que essas pessoas não tinham problema com os 7 dias da semana, mas elas tinham problemas com os dias anteriores, com o meio ambiente que ela estava, então necessitava de algumas outras adaptações de método para chegar no detox. E assim eu fui organizando até que eu cheguei no método
que você vai ver hoje, que você vai poder participar, que é o método Quinta Amor. Quinta Amor são duas palavras que a gente juntou, quinta mais amor. Quinta é de origem portuguesa, que significa aquele terreno, aquela propriedade, aquele lugar. E a gente juntou com amor, então aquele lugar onde se volta ao amor original. Então, assim, com esse método você vai poder voltar àquilo que Deus propôs para sua vida, que a natureza propôs para sua vida. Então, é um método que vai poder ajudar você a voltar a ter aquela vida que você deveria ter, mas que saiu do caminho. Então, é uma volta para esse caminho. Então, eu desejo que você participe, siga o passo a passo, porque sem a disciplina você não vai ter o resultado que você deseja, mas é importante que siga o passo a passo. A gente começa no módulo 1, que o módulo 1 eu chamei de ADECO, que é o abalo definitivo do conforto. Então, assim, vai ter o passo a passo que vai realmente abalar a sua vida, como se fosse mesmo um abalo sísmico mesmo, porque você vai sentir mesmo que precisa. E depois, no passo a passo, você vai vendo que a cada dia vai ficando mais fácil, até você chegar no Nirvana. Eu chamei de Nirvana. Não falta nada. Por que não falta nada? Porque você vai perceber que a partir daquele momento que você chegou nesse estágio do Nirvana, você vai ver como realmente não falta mais nada. E você vai poder seguir o seu caminho, a sua jornada. Então eu aguardo você para participar desse curso que foi feito especialmente para quem quer ter uma vida transformada.